Hoje nós chegamos no texto que vai encerrar o capítulo 4 aqui do Evangelho de Mateus. Encerra essa sessão aqui do Evangelho que narra a preparação e o início do ministério público de Jesus na terra. Nós já vimos sobre isso a pregação inicial de Jesus, o que ele pregou na sua primeira pregação oficial, de acordo com Mateus. Nós já vimos Jesus chamando os seus primeiros discípulos, e esses versículos que nós veremos hoje, os versículos finais do capítulo 4, eles fazem um resumo do ministério de Jesus, e também ele vai fazer uma preparação para a grande pregação de Jesus que virá na sequência, no próximo capítulo. Quando nós entrarmos no capítulo 5, nós entraremos no maior sermão de Jesus pregado aqui nessa terra, o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, o sermão que Jesus pregou no alto de um monte. Então vamos fazer a leitura do texto, Mateus capítulo 4, versos 23 a 25. O texto diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vamos ter mais uma palavra de oração antes de iniciarmos a exposição. Bondoso Pai, querido Deus, nós clamamos pela Tua graça e a Tua misericórdia, Deus. Nós sabemos que nós dependemos de Ti para as mínimas coisas da nossa vida, Deus. Inclusive o ar que nós respiramos aqui, nós dependemos da graça de Deus para isso. E quanto mais quando nós estamos diante do texto sagrado, da palavra de Deus, nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para as verdades contidas no texto, para todas as preciosidades e ensinos que o Senhor tem a nos dizer por meio da palavra de Deus. Que ela venha com poder nessa noite, Deus, transformando vidas, mudando corações. Esse é o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, o que Mateus está nos informando nesse texto que encerra o capítulo 4 é que o ministério de Jesus, ele tinha algumas marcas. Ao menos 3 marcas são destacadas aqui sobre o ministério de Jesus. Isso está logo no verso 23. Ele diz ali que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando, pregando e curando. Outra informação importante que Mateus vai nos dar aqui no texto é sobre a extensão do ministério de Jesus. Até onde alcançou o ministério terreno de Cristo, a influência de Jesus. E ela foi muito grande. Era tão grande que a sua fama correu para dentro de Israel e também fora de Israel. No verso 24 ele diz que a fama de Jesus correu por toda a Síria. Essa descrição aqui, ela é dada para nos informar que a fama de Jesus tinha rompido as barreiras de Israel. Havia percorrido outros territórios, outros povos. No verso 25 vem a informação de que multidões seguiam Jesus. As pessoas vinham da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, Judeia e da além do Jordão. Essa aqui é uma descrição de que a fama de Jesus correu por todo o território habitado pelo povo judeu. Embora Decápolis e o outro lado de Jordão, eles fossem regiões povoadas principalmente por gentios e nem tanto por judeus. Mas a ideia aqui de Mateus é nos informar, olha, a fama de Jesus correu tão longe que ele alcançou dentro e fora de Israel. As pessoas conheciam Jesus dentro do território de Israel e fora desse território. Multidões vinham seguir Jesus. E isso aqui está nos introduzindo o próximo texto, que é o Sermão do Monte, que vai começar ali no capítulo 5 dizendo: vendo Jesus as multidões, ou seja, essas multidões que Jesus está vendo no seu Sermão da Montanha, são essas descritas no texto de hoje. São as multidões que estavam com Jesus e que o seguiam nesse período.
Então é preciso que se diga, irmãos, que essa multidão aqui, essas multidões que seguiam Jesus, elas não seguiam a Cristo no padrão dos seus discípulos, né? No semana passada nós vimos Jesus chamando os seus 4 primeiros discípulos. Essas multidões, elas seguiram Cristo por um determinado momento. Não era um seguir no sentido de discipulado, de estar próximo, de aprender junto. Eles seguiram pelo momento onde Jesus estava nesse seu ministério itinerante, viajando, indo de cidade a cidade, toda a localidade ali da Galileia. E essas pessoas o seguiam por causa dessas marcas, desses pontos-chave do ministério de Jesus. Essas marcas aqui que atraíam essas multidões. E o meu objetivo aqui hoje é analisar essas 3 marcas do ministério de Cristo e descobrir o que havia de tão especial nessas marcas que atraía tanta gente, que impactou tantas pessoas, que fez com que a fama de Jesus corresse tão longe. Relembrando então, irmãos, as marcas eram o ensino, a pregação, que aqui nós vamos chamar de proclamação, e os milagres. Essas marcas acompanharam o ministério de Jesus. E foi por conta dessas características marcantes no tempo de Jesus, que tempo que ele andou por este mundo, que atraiu tanto a atenção de tantas pessoas, mas que principalmente essas marcas, elas possuem impacto até hoje para as nossas vidas. Até hoje, essas marcas, elas impactam a vida de quem decide seguir esse mesmo Jesus. Então, vejamos a primeira marca do ministério de Cristo, que é o ensino. Então o texto começa dizendo que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Irmãos, de acordo com um historiador judeu do tempo de Jesus, chamado Joséfo, a Galileia desses dias, ela tinha em torno de 204 cidades e vilarejos. Cada uma dessas localidades contava com aproximadamente 15 mil pessoas. Então nós estamos falando aqui, no total, de em torno de 3 milhões de habitantes, que foi onde percorreu a fama de Cristo. Jesus, ele era um professor itinerante. Imaginem, irmãos, o grande desgaste físico de Jesus ao percorrer uma região tão grande, com tanta cidade, com tanta gente. Não precisa nem lembrar que não tinha meio de transporte naquele tempo. E se nós pensarmos aqui que o texto diz que Jesus, ele percorreu toda a Galileia, toda aquela extensão, isso significa que Jesus visitou praticamente todas as cidades e vilarejos ali. E para ele visitar essas 204 cidades, seria necessário para ele passar 6 meses visitando uma cidade por dia sem nenhum tipo de folga. Então esse desgaste de Jesus físico devia ser muito grande para poder abranger toda essa localidade. E cada uma das cidades e vilarejo aqui, eles possuíam uma sinagoga. Era bem comum isso naquele tempo. E as sinagogas eram locais para adoração e instrução religiosa do povo judeu. Nós devemos lembrar, irmão, que naquele tempo eles não tinham livros como nós temos hoje, né? Era bem diferente dos nossos dias. Hoje nós temos a Bíblia de uma maneira bem compacta. A gente leva a Bíblia para onde bem entendermos, né? Existem Bíblias de bolso que você pode carregar tranquilamente. Mas naquele tempo, os livros da lei dos profetas, que era assim que era chamado o Antigo Testamento, que nós chamamos hoje, né? Eram os livros da lei dos profetas. Esses livros eram escritos em rolos de pergaminho. E cada rolo custava um bom dinheiro para ser feito uma cópia, tinha um valor bastante alto. Não era todo mundo que conseguiria ter uma cópia de algum dos livros, de algum dos rolos dos profetas ou da lei. Então esses rolos, eles ficavam naquele local, na sinagoga judaica. E os judeus iam para lá, se reuniam lá para ler os livros, a palavra, a escritura sagrada deles. E essas sinagogas, elas eram lideradas
por sacerdotes ou por pessoas importantes da comunidade judaica. E havia o costume, nessas sinagogas, de se convidar os mestres, os professores itinerantes. E especialmente isso era feito com os mestres mais populares daquela época. Então eles convidavam essas pessoas, esses mestres itinerantes, para eles ensinarem na sinagoga. Isso indica que Jesus ele era reconhecido como um mestre judeu. As pessoas reconheciam ele como um professor, como um rabi, que é o termo usado pelo judeu, como nós vimos na semana passada. Em Lucas, no capítulo 4, por exemplo, nós temos um texto ali a partir do verso 16, que é uma narrativa de uma dessas visitas que Jesus fez a uma sinagoga. Nesse texto é relatado que Jesus foi até a sinagoga em Nazaré, o episódio que provavelmente motivou a mudança de Jesus de local. Ele se mudou de Nazaré, onde ele foi criado, e ele passou a habitar em Cafarnaum. E nesse texto é dito que Jesus foi na sinagoga, como de costume, é o que diz o texto, e ele se levantou para ler as Escrituras. E aí lhe deram um rolo do profeta Isaías. Então, Jesus leu o texto de Isaías. E aí o texto de Lucas prossegue dizendo que todas as pessoas falavam bem de Jesus e que ficavam admiradas com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Isso, claro, que é antes de Jesus sentar nesse momento e dizer que a palavra de Isaías tinha se cumprido naquele momento. A partir de então, as pessoas passaram a odiar Jesus, tentaram até matar ele. Isso provavelmente motivou a sua saída. A questão é que o ensino de Jesus, ele promoveu uma revolução naquele tempo. Jesus era um mestre diferenciado, era uma pessoa diferente. Então esse texto nos diz que as pessoas ficavam admiradas com as palavras de graça de Jesus. Jesus, ele não só surpreendia por ter um ensino novo, uma novidade, uma coisa que nós veremos mais para frente, mas as pessoas se admiravam da maneira com que Jesus ensinava. Jesus ele usava diversos recursos didáticos na sua maneira de ensinar. Ele usava as famosas parábolas. Ele usava ilustrações do cotidiano daquele povo para fixar os seus ensinos. Jesus usava afirmações curtas, que eram fáceis de memorizar e que gravava na mente dos seus ouvintes. Lembro, a gente acabou de ler o texto que o irmão Adriano leu aqui de Lucas, do capítulo 9, a gente viu ali algumas afirmações curtas. Por exemplo, Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Uma afirmação simples, curta, mas que grava na mente. Jesus também disse: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E aqui você tem a junção de algo fácil de gravar com algo do cotidiano, que as pessoas poderiam relacionar, usando a própria natureza para ilustrar o seu ensino. Ele também disse, desde que nós lemos de Lucas: quem achar a sua vida, perdê-la, e quem a perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Então ele usava esses recursos. Além disso, ele pegava exemplos práticos. Uma vez ele pegou uma criança e colocou ela sentada junto a ele e os seus discípulos, e ele ilustrou por meio daquela criança como que teria que ser a atitude de alguém para entrar no reino de Deus. Jesus também pegou o exemplo de uma viúva que estava ofertando na igreja as suas 2 únicas moedinhas. E aí ele usou aquela situação para mostrar que Deus não se importa com a quantidade, mas com a disposição do coração. Jesus também pegou um balde e um pano e lavou os pés dos seus discípulos para mostrar como que deveria ser a posição de um servo no reino de Deus. Jesus também, ele fazia as pessoas pensarem por meio de perguntas. Ele fazia as perguntas certas, na hora certa, para fazer a pessoa pensar sobre aquilo. Nós vimos também no texto de hoje, não combinei com o Adriano sobre isso. Ele disse: o que é mais fácil dizer? E vocês, quem dizem que eu sou? Ele disse para os seus discípulos, para exigir que eles pensassem, dessem uma resposta, e a partir dali ele ensinaria. Ele também disse: o que é mais fácil dizer? Seus pecados são perdoados? Ou levanta e anda? Confrontando os religiosos da época, porque ele tinha acabado de
dizer para um doente que ele tinha seus pecados perdoados. Então logo depois ele vai e cura, para mostrar que ele tinha autoridade para perdoar e para curar. Ele diz também para os fariseus que questionavam ele sobre o batismo de João: afinal, o batismo do João era do céu ou dos homens? E isso fez os fariseus da época ter que matutar para dar uma resposta e não se perder. Então Jesus, ele usou tudo isso. Ele nos deu uma verdadeira aula em todos os sentidos. Jesus nos ensinou a ensinar. Não era apenas a didática, a metodologia de ensino que deixava também as pessoas admiradas com a sua capacidade. As pessoas também admiravam a autoridade com que Jesus ensinava, com o domínio que ele possuía sobre o conteúdo que ele estava ensinando. Ele possuía um profundo conhecimento das Escrituras de uma maneira que nenhum outro mestre jamais havia demonstrado. Em Lucas 24, 27, vamos dizer que começando por Moisés e todos os profetas, Jesus ensinou onde tudo nas Escrituras falava a respeito dele. Jesus conhecia as Escrituras com máxima precisão. Marcos 1, 22 diz que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Cristo era um mestre profundo. Era diferente dos escribas, aqueles que interpretavam, que expunham as Escrituras naquele tempo. Jesus, ele mostrava a palavra de Deus, ele expunha o texto bíblico de um modo simples e prático. E isso atraiu as pessoas até ele. Era diferente daqueles religiosos que gostavam de usar palavras difíceis, que gostavam de ter orações longas e pomposas. Jesus ia lá e explicava. Jesus usava ilustração. Jesus demonstrava o texto de maneira simples e prática. E também, irmãos, por último, Jesus, ele exemplificava o seu ensino com sua própria vida. E aqui é o elemento mais importante na vida de um mestre. O elemento mais importante para alguém que ensina nem tanto são as suas palavras, mas é aquilo que ele é de fato. Jesus, ele podia ensinar sobre mansidão porque ele era manso. Jesus, ele podia ensinar sobre humildade porque enquanto os discípulos ficavam discutindo quem era o maior entre eles, Jesus pegava o baldinho, o paninho e lavava o pé deles. Jesus podia ensinar o perdão porque na hora que ele estava sendo pregado na cruz, ele estava orando a Deus: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É como diz um autor desconhecido: a vida do professor é a força do seu ensino. Como alguém vai ensinar? Vamos fazer uma pregação sobre palavra torpe, o texto de Efésios. E aí eu usar palavrão para explicar aquele texto. Que adianta um mestre assim, alguém que ensina dessa forma? E o que nós temos que pensar aqui é que se para Jesus o ensino era algo tão importante, era uma marca tão presente no seu ministério, como que uma igreja que se diz cristã deve tratar a questão do ensino no seu meio? Se Jesus nos chama para ser semelhantes a Ele, nós vimos ter a semana passada Jesus chamando seus discípulos para aprender por meio do exemplo dele, ser como Ele. Como que nós devemos individualmente tratar a questão do ensino? E a resposta é: nós devemos valorizar o ensino, nós devemos ter desejo de sermos bons alunos, para que a gente possa também ser bons professores no futuro. E além disso, a nossa vida, ela deve ser um exemplo visível do ensino que nós recebemos e queremos passar adiante. De nada adianta sermos apenas ouvintes e não praticantes, é o que diz Tiago na sua epístola. O ensino, ele é fundamental para o cristão. Se essa foi uma marca do ministério de Cristo, então, irmãos, o ensino deve ser uma marca para qualquer ministério que diga ser cristão. Uma igreja
que não prioriza o ensino no seu meio, é uma igreja que não é semelhante a Cristo. Porque uma das marcas de Cristo é o ensino. Uma igreja que não valoriza isso na sua vida diária, que não tem escola bíblica, que não ensina por meio de encontros, que não expõe o texto bíblico ensinando o texto, é uma igreja que não segue realmente aquele que ela chama de Senhor. Porque essa era uma marca. Mateus está nos dando apenas 3 marcas do ministério de Jesus. E uma dessas marcas é o ensino. O ensino deve ser uma marca na nossa igreja. Então a primeira marca do ministério de Jesus era o ensino. A segunda marca, irmãos, é a proclamação. O texto vai dizer que Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Para nós, parece que é quase um sinônimo dizer pregação e ensino, né? Nós ligamos muito isso. A pregação parece que é um ensino. Mas aqui no texto, Mateus ele faz uma distinção bem clara entre pregação e ensino. A palavra grega que é traduzida aqui por pregando é um termo chamado originalmente na língua grega de kerusso. E isso significa literalmente proclamar como um arauto. Então, lembrando os irmãos o que é um arauto. O arauto é aquele oficial do rei encarregado em transmitir a mensagem do rei. Então, se você já viu algum filme de época, alguma coisa, você já deve ter visto aquele cara que chega com um rolinho ali de pergaminho, abre em praça pública e ele diz, assim diz o rei. E ele transmite a mensagem do rei para o povo. Essa é a ideia aqui no texto. Jesus está sendo, neste momento, um arauto. Ele está proclamando a mensagem do Pai. Então, uma das marcas do ministério de Jesus era o anúncio, a proclamação. Proclamação do quê? O texto vai dizer, do evangelho do reino. A proclamação das boas notícias, evangelho significa boas novas, boas notícias. Proclamação das boas notícias que dizem respeito ao reino de Deus. Isso fazia parte fundamental do ministério terreno de Jesus. Nós vamos ver bem claro essas duas marcas, ensino e proclamação do evangelho, no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, o maior discurso, o maior sermão de Cristo, isso aqui é muito presente. O ensino e a mensagem fundamental, central, que ele vai pregar durante todo o sermão, que é o reino de Deus. Só que quando nós lemos que Jesus veio a este mundo e que uma das principais marcas da sua vida ministerial era a proclamação do evangelho, nós temos naturalmente a tendência de pensarmos com o óculos do Novo Testamento que nós já lemos, com o óculos da história final de Cristo, né? Da história da crucificação. E nós já associamos proclamação do evangelho com as boas notícias de que Deus salva pecadores por meio da cruz de Cristo. Né? Não é mais ou menos isso que ocorre? Quando você lê o texto que Jesus está pregando o evangelho, você já associou com a morte de Cristo na cruz, com a redenção, com aquela obra consumada. Só que o evangelho, porque o evangelho para nós é basicamente a cruz, né? Nós temos a associação, o evangelho é a cruz, é proclamar Cristo crucificado, né? A ideia de que ele morreu pelos nossos pecados. Só que nós temos que lembrar que neste momento, Jesus não podia estar anunciando publicamente o evangelho da cruz, porque a cruz não existia até esse ponto aqui da sua história. Esse evangelho, que tradicionalmente nós pensamos, o evangelho da cruz, as boas notícias de que Jesus morreu pelos nossos pecados, esse evangelho eu vou chamar aqui durante a pregação de o evangelho da graça de Deus. O que Jesus está proclamando não é exatamente essa boa notícia. Não é o evangelho da graça. A boa notícia que Jesus está proclamando é sobre o seu reino neste mundo. E o primeiro passo para entendermos esse evangelho do reino é saber o que o termo reino significa. E reino aqui no texto significa literalmente governo ou a ação de reinar. Então, pregar o evangelho do reino é anunciar as boas notícias de que Cristo
e o seu governo sobre a vida do homem. Essa é a boa notícia. O Evangelho da Graça é aquele que oferece justificação pela fé em Cristo, que promete redenção, vida eterna para o homem, que promete uma perfeita comunhão na eternidade. O Evangelho do Reino, ele declara as boas notícias da vinda do Rei, que estabelecerá o seu reino. Um reino que virá em poder sobre toda a terra. Lembra a pregação inicial de Jesus? Arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. A proclamação de Jesus era essa, que o reino de Deus, esse reino tão esperado pela nação de Israel, havia chegado e que o governo deste reino estava sobre as suas mãos. Para aplicar isso aqui para nós, na nossa vida, para tornar isso aqui relevante a nós hoje, nós devemos pensar de que forma essa distinção entre Evangelho da Graça, que nós proclamamos hoje, né? O Evangelho que nós proclamamos, Cristo crucificado, fazer distinção desse Evangelho com o Evangelho de reino, esse que Jesus está falando. Por que isso é importante para nós e para a nossa proclamação da salvação a todas as pessoas para a qual nós vamos evangelizar? E eu diria que é extremamente importante, irmãos, nós sabermos claramente a diferença desses evangelhos aqui, dessas boas notícias. Saber essa diferença, irmãos, evita uma proclamação imperfeita sobre as boas notícias que nós temos que anunciar. Evita pregações do evangelho do tipo: Jesus te ama, meu irmão. Creia que Jesus te ama. E para nisso. Não é? Quantas pregações desse tipo a gente vê ministérios se organizando para ir para a praça, entregar panfleto e ficar dizendo para as pessoas: entrega o panfleto, Jesus te ama. Jesus ama você. Né? O evangelho é muito mais completo do que isso, irmãos. É essencial que se estabeleça as bases do governo de Deus sobre a vida do homem. Nós precisamos falar de Cristo, nós precisamos falar da sua encarnação, que ele é Deus encarnado, né? Nós precisamos falar da sua obra, da cruz, que ele morreu. Nós precisamos anunciar também que ele é rei e que nós precisamos nos sujeitar a este rei. Se nós pregarmos que Jesus te ama, sem deixar claro que existem condições para seguir esse Jesus, que é sim em amor e que realmente ama os seus filhos, mas se nós pregarmos que basta você aceitar Jesus, né? Faça uma oração para aceitar Jesus, esse Jesus que te ama, e nós não esclarecermos para as pessoas que nós devemos recebê-lo como Senhor, e a ideia bíblica de Senhor é o nosso dono, tem o contexto de escravidão, que nós temos que receber Jesus como um rei em nossas vidas. Se nós não esclarecermos isso, nós não faremos verdadeiros discípulos. Nós estaremos apenas oferecendo uma falsa esperança. É um consolo, é um remédio para aliviar a dor das pessoas. Nós estaremos oferecendo o famoso evangelho diluído em água com açúcar, que é aquele que todo mundo quer tomar, porque não custa nada, né? É de graça. Jesus me ama, então eu vou aceitar esse Jesus que me ama. Já que ele me ama tanto, vamos receber ele, né? Mas esse Jesus não é rei, ele não reina, ele não assume o trono da minha vida. Porque o verdadeiro evangelho é uma mensagem completa. Ele é um remédio muito poderoso, mas ele é para nós um remédio amargo. Por muitas vezes nós vamos fazer cara feia para engolir esse remédio. Porque esse remédio do verdadeiro evangelho, em diversas ocasiões, vai entrar em conflito com os meus gostos pessoais. O verdadeiro evangelho vai conflitar com as minhas vontades, com os meus desejos. E proclamar o verdadeiro evangelho é dizer para as pessoas:
Acorda para a vida, meu caro. Você não é o centro desse universo. O mundo não gira em torno do seu umbiguinho. Pelo contrário, no centro desse universo existe um trono. E nesse trono, o Senhor Jesus Cristo está sentado nele. Ele reina. Ele reina sobre tudo que existe. E o seu reino, ele é eterno. E ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Cristo reina sobre os anjos, reina sobre as nações, sobre os reis, sobre os homens e sobre a natureza. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Nós precisamos proclamar o Evangelho, anunciar a graça de Deus, a obra da cruz do Calvário, mas nós precisamos também anunciar o reino de Deus, proclamar o seu governo neste mundo, porque assim nós estaremos pregando o Evangelho completo, e não apenas mensagens superficiais que não transformam vidas, onde a pessoa se torna evangélica, mas nada muda. É como se continuasse tudo igual. Isso significa o quê? Que a pessoa aceitou esse Jesus que apresentaram para ela, mas ele não reina, ele não é Senhor, ele não é dono de nada, muito menos da sua vida. Ao contrário daquilo que ele verdadeiramente é. E o que mais nós temos, irmãos? A igreja apresentando Jesus como um servo, ao invés de como Senhor, né? Jesus existe para te satisfazer. Peça para Ele. O que precisar, ore, peça. Quer um emprego melhor? Ore. Quer um carro? Ore. Quer uma casa? Ore. Jesus está ali como servo, para satisfazer o desejo e os caprichos de todo mundo. Ao contrário do que Ele é nas Escrituras. Nas Escrituras Ele é Senhor, Ele é Rei, é soberano. E só se nós anunciarmos esse Jesus, nós faremos discípulos realmente de Cristo. Pessoas que se submetem à palavra de Deus, que obedecem à palavra de Deus, que buscam na palavra de Deus orientação e conhecer a palavra do seu verdadeiro Rei. Então o texto de hoje nos apresenta as principais marcas do ministério de Jesus. A primeira, o ensino. A segunda, a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. E a terceira marca são os milagres. O texto diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Os milagres, irmãos, ou também chamado de sinais, eles acompanharam intimamente o ministério de Jesus na terra. João, ao encerrar o Evangelho de João, ele vai dizer que se todas as coisas que Jesus realizou na terra tivessem sido registradas, não haveria espaço no mundo para suportar tantos livros. Mateus aqui, ele está, nesse resumo das marcas do ministério de Jesus, relatando que Jesus curou doenças, curou todo tipo de tormento, dizendo que Jesus curava todas essas pessoas que vinham até ele. E o desafio aqui é entender o propósito do relato de Mateus. Qual a intenção do autor aqui em nos narrar esses milagres? E para entender isso, irmãos, para conseguir entender o propósito de Mateus na escrita aqui do seu livro, nós devemos tentar nos esforçar e buscar o contexto daquela época, contexto histórico. Como que uma pessoa daquele tempo, como que um judeu, né, ele enxergava as enfermidades, as doenças? Qual a causa dos males que atingem as pessoas naquele tempo? Como pensavam as pessoas daquela época? Se nós for fazer uma pesquisa hoje, se for aqui para a rua, aqui na frente, e ficar pedindo para as pessoas:
Por que as pessoas ficam doentes, né? Qual é o motivo de alguém ter câncer, por exemplo? Né? Nós vamos ter todo tipo de resposta. Vai ter gente dizendo que a culpa é da alimentação, nós nos alimentamos mal hoje em dia, a culpa é dos agrotóxicos, né? Tudo tem veneno. Aí vai ter gente dizendo que é culpa do efeito estufa, do aquecimento global, culpa é da Coca-Cola, né? Então muita Coca-Cola, né? E aí por diante. Mas eu tenho quase 100% de certeza que ninguém vai dizer a culpa é do pecado, né? Talvez só o pessoal que esteja chegando na igreja aqui vai poder dizer isso aí. Mas a própria palavra de Deus e a cultura judaica daquele tempo, eles consideravam, irmãos, a doença como resultado direto ou indireto de se viver no mundo caído, ou seja, da presença do pecado no mundo. O que isso quer dizer? Que as enfermidades ou qualquer tipo de mal é resultado direto ou indireto do pecado. O pecado trouxe sofrimento para este mundo. Esse é o ensinamento bíblico e isso é aquilo que os judeus daquele tempo acreditavam. Então os judeus dos dias de Jesus, eles entendiam que as doenças e os males desse mundo eram causados pelo pecado. E esse mesmo judeu, ele conhecia muito bem os textos bíblicos, os textos do Antigo Testamento, as profecias sobre a chegada do Messias. Então, esses dois entendimentos do povo daquela época que nós devemos pensar. Eles sabiam que as doenças, para eles, as doenças eram consequências do pecado. E eles tinham outras coisas na mente, os textos bíblicos que falavam sobre o Messias. Por exemplo, Isaías 35:5, que fala sobre a chegada do Messias. Ele diz assim: quando ele vier, quando o Messias chegar, ele abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Isaías 53:4 diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. São textos que falavam a respeito do Messias. E é por isso que os leitores originais, na maioria judeus, quando eles leram esse texto que nós estamos lendo hoje, quando eles leram Jesus curando todo tipo de doença, para eles não significava milagres realizados ao acaso, mas significava que realmente o reino de Deus havia chegado. Se cumpriu as Escrituras, o Messias chegou, João Batista estava certo, Jesus estava certo nas suas pregações. A cura de todos os tipos de doença dava um testemunho da presença do reino, do avanço do reino de Deus neste mundo. Porque se as bênçãos anunciadas a respeito da era messiânica estão acontecendo, isso significa que o reino chegou. O reino está neste mundo, mesmo que ainda não na sua glória completa, consumada, mas o reino chegou. O papel dos milagres aqui estava relacionado com a chegada do reino. Jesus, como rei deste novo reino, ele estava corrigindo os defeitos ocasionados pelo pecado. E isso era algo que se esperava na chegada do Messias. O texto diz que Jesus curava toda a sorte de doenças e enfermidades. E foi isso, principalmente, que trouxe aquela fama instantânea para Jesus, o que não nos causa nenhum tipo de espanto. Imagine para aquele tempo, uma época que não havia medicina moderna, onde não havia remédios, não havia uma estrutura médica que nós temos hoje. E aí, nesse contexto, aparece uma pessoa curando todo tipo de doença. Mateus diz que traziam até Jesus todos os doentes de vários tipos de enfermidades e tormentos. Ele cita endemoniados, lunáticos e paralíticos. E diz que Jesus curou todos eles. Mateus ele divide aqui em 3 categorias, né? Ele fala daqueles que sofriam possessão demoníaca, os que tinham insanidade, ou uma outra tradução seria um comportamento irracional, e ainda os paralíticos, aqueles que sofriam de enfermidades físicas. E Jesus curava todos eles. E Jesus fez isso com um propósito muito bem estabelecido. Eram sinais de que o reino de Deus havia chegado.
estava se cumprindo o que os profetas haviam dito. Não existe aqui curas sendo atreladas à fé da pessoa. Então, trouxeram as pessoas até Jesus e Jesus curou aqueles que tinham fé. Jesus curava todos os casos. E isso fazia parte do poder e do propósito de Deus. Se nós fizermos uma comparação com algumas pessoas dos nossos dias que advogam para si uma capacidade de curar, o famoso dom de curas, semelhante a Cristo, nós vamos poder notar ao menos 3 diferenças bem importantes. Uma diferença de propósito, uma diferença na extensão e no poder de realizar essas curas. No caso do texto aqui de hoje, o propósito dos milagres está muito claro, está bem estabelecido. Informar as pessoas de que a palavra de Deus se cumpriu. O reino do Messias chegou. Se nós pegarmos as curas e milagres realizados depois de Cristo, ainda pelos apóstolos, nós também veremos propósito muito bem estabelecido, autenticar a mensagem daqueles homens, dizer, olha, o que esses homens estão falando é inegavelmente palavra de Deus, porque eles fazem sinais e maravilhas semelhantes ao que Cristo fez. Agora, que propósito existe para uma pessoa hoje estar promovendo milagres de cura? Qual o grande propósito por trás disso? A verdade é que não existe um propósito claro. Existe apenas, na grande maioria dos casos, uma autopromoção do próprio curador. As pessoas começam a seguir aquelas pessoas com determinados dons. Não existe um propósito claro e estabelecido. E para nós, também não há um propósito de seguir esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós já temos a Bíblia. Nós sabemos, por meio da Escritura, que o rei chegou. O reino já foi instaurado. O Messias já veio. Que nós devemos crer e confiar em Cristo para fazer parte deste reino. Que nós devemos fazer isso e receber perdão dos nossos pecados e tomar posse da vida eterna. O propósito há buscar alguém com dom de cura. Nós temos também a diferença de extensão. A extensão no sentido da fama. Fama que correu longe. Jesus vivia numa época sem imprensa, sem internet, sem meios de comunicação. Era uma fama que se espalhou de boca a boca. Foi atingindo o mundo inteiro daquele tempo. Era onde existia grande parte da população. Jesus curava todo tipo de doença. Não havia nada que limitasse o seu poder em restaurar. Jesus curava de possessão, de doenças da alma, doenças físicas, e isso fez a fama correr. Olha, levem lá porque não importa, ele cura. Mas nasceu paralítico. Não interessa, leva porque ele está curando todo mundo. Imagine hoje, em nossos dias, termos alguém, uma única pessoa, uma só pessoa no mundo com esse tipo de capacidade. É cego de nascença. Leva lá que tem um cara. Tem um homem em tal lugar, ele cura. Qualquer pessoa, não tem limitação. Com todos os casos, ele já curou paralítico, fez cego enxergar, surdo ouvir, já curou gente com depressão. Não tem ruim para ele. Ninguém que chegou até ele com doença saiu de lá doente. Ele curou todos. Imagine se existisse alguém com esse tipo de dom nos nossos dias. Com internet, com meios de comunicação, como seria a fama desse indivíduo? Seria o cara mais conhecido do planeta. Pega o cara e leva no hospital, pelo amor de Deus. Vai lá curar aparelho. Ia quebrar a indústria de remédio no mundo, O que nós temos visto, ou particularmente eu tenho visto, tentar falar isso com o máximo de respeito, mas são charlatões da fé. Pessoas que fazem discípulos de si mesmos, que trazem para si aquilo como se ele fosse alguém especial e não usando algo que não fosse dele. Eu não estou dizendo que Deus não faça milagres, irmãos. Que a gente não deva buscar um milagre
para alguém que esteja doente. Não. A igreja deve se unir em oração por um irmão enfermo. E deve confiar que Deus pode atender as orações da sua igreja, e a igreja louvará o Senhor por meio da cura, da restauração. Mas o que a gente tem visto, irmãos, são pessoas curando dor de barriga, prisão de ventre, enxaqueca, dificuldade de caminhar, amancando. Mas essas pessoas não curam o depressivo, não curam o paralítico, o cego, o surdo. E quando não curam, ainda acusam a pessoa de não ter fé o suficiente para receber a cura. E o texto diz que trouxeram a Jesus todo tipo de doente e Jesus os curou. Simples assim. E Jesus fez isso porque havia um propósito muito bem claro e estabelecido: anunciar o reino que havia chegado. Hoje, irmãos, nós temos a revelação de Deus completa, finalizada. Hoje nós sabemos, irmãos, que as nossas enfermidades, por pior que sejam, elas são temporárias. Nós sabemos que a verdadeira vida está por vir. E que se um dia nós acabarmos caindo por conta de um mal dessa natureza, se nós cairmos por meio de uma doença, uma enfermidade, mesmo assim a nossa vitória é certa. Porque Deus nos revelou por meio da Escritura. Nós sabemos que num piscar de olhos estaremos no paraíso com o nosso Senhor. Esse tipo de consciência, irmãos, essa maneira de enxergar o valor das coisas, aquilo que é terreno e aquilo que é eterno, saber que a nossa vida aqui é passageira, saber que a nossa verdadeira vida nos espera. Isso, pensar dessa forma, conseguir fazer isso, esse é o grande milagre dos nossos dias. Nos desprendermos dessa vida que nós tanto amamos. Saber que nenhum mal aqui que nós viemos a passar é uma derrota para sempre, uma derrota eterna. Não. Nós temos um reino garantido a todos nós. Ter os nossos olhos abertos para o valor da eternidade em comparação com essa vida transitória, esse é o grande milagre que nós devemos buscar. De que adianta, irmãos, você ser curado de um câncer e permanecer incrédulo durante a sua vida e morrer com 110 anos, mas sem Cristo? De que adiantou, irmãos? Se um dia qualquer um de nós estivermos passando por algo desse tipo, alguma enfermidade, nós devemos orar, clamar por um milagre, por cura, por restauração, mas sabendo que tudo isso é resultado de vivermos num mundo onde o pecado ainda está presente. Mas na certeza de que não por muito tempo. Porque o reino já rompeu. O reino do Messias já chegou. E ele está entre nós. E um dia tudo será restaurado de maneira plena, completa. E nenhum tipo mais de doença estará presente, porque o pecado também não mais estará presente entre nós. Irmão, se você compreende isso, louvado seja o Senhor, porque Ele te livrou da cegueira. Ele te fez ver. Porque todos nós éramos cegos. Estávamos impossibilitados de enxergar essa tão preciosa verdade, de que essa vida é passageira, de que o que possui valor realmente é a vida eterna. E hoje podemos louvar a Deus, seja na saúde ou seja na doença. Em todas as circunstâncias nós podemos dar graças a Deus, porque nós já fomos curados do nosso maior problema, o pecado que nos condenava. Então, irmãos, para concluir, esse texto, ele encerra o capítulo 4 do Evangelho de Mateus.
Ele nos traz informações sobre o ministério de Jesus e a extensão desse ministério. E ele também nos prepara para o grandioso texto que nós temos do capítulo 5 ao 7, o Sermão do Monte. Um texto que resume as principais marcas do ministério de Cristo, o ensino, a proclamação e os milagres. E essas marcas acompanharam Jesus por todo o tempo onde ele esteve com o seu ministério itinerante. E o meu desejo de oração, irmãos, é para que nós também tenhamos essas marcas em nossa vida, tanto individualmente como coletivamente, como igreja. As marcas do ensino da palavra de Deus e da proclamação do verdadeiro evangelho. E que a gente também possa glorificar a Deus por todo o seu poder, porque não há limites para o nosso Senhor, sabendo que Ele pode fazer qualquer coisa, e que nós podemos orar a esse Deus que pode tudo, e que não há limitações para esse Deus que nós seguimos, mas com consciência, irmãos, de que sempre há um propósito por meio desses milagres, e que o maior milagre de todos é vermos pecadores se arrependendo. O maior milagre que nós veremos neste mundo é ver aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, louvando ao Senhor com a sua vida, se voltando para Deus. E que Ele possa, irmãos, realizar esse milagre na vida de cada um de nós. Que cada um de nós tenhamos nossos olhos abertos por Deus. Que cada um de nós sejamos convencidos do nosso pecado. Que Deus possa trocar o coração de pedra por um coração de carne, que teme e que busca o Senhor. E que busca Cristo não apenas como um Jesus amoroso, mas como um rei. Um rei que reina. Um rei que trouxe o seu grandioso reino para este mundo, um reino que é eterno, e que Deus nos conserve até o fim, para que todos nós desfrutemos deste reino quando ele for plenamente consumado. Vamos orar, irmãos.